Boa tarde a todo mundo que estiver assistindo. É um prazer estar aqui falando com vocês. Espero que as pessoas consigam acompanhar a imagem e o vídeo. Nós vamos fazer agora uma rápida apresentação do livro que nós estamos lançando, que é Sete Erros aos Quatro Ventos, um livro dedicado à análise de como a variação linguística é tratada nos livros didáticos de língua portuguesa. O Brasil é um dos maiores compradores de livros didáticos do mundo. O governo brasileiro gasta bilhões de reais todo ano para comprar milhões de exemplares de livros didáticos. Então é muito importante que esses livros passem por um bom processo de avaliação, uma avaliação séria, profissional, como vem sendo feito há mais de 20 anos por pessoas altamente competentes, e é importante que nós tenhamos cada vez mais livros de boa qualidade, livros que realmente contribuam para elevar o nível da educação brasileira. No caso específico do ensino de português, os livros que nós temos aprovado e que o MEC tem comprado são livros realmente bem sintonizados com o que existe hoje de mais avançado em termos de práticas de leitura, ensino de produção textual. No entanto, esses mesmos livros, quando eles tentam focalizar o ensino da gramática e a variação linguística, eles ainda deixam muito a desejar, porque no tocante à gramática, eles são extremamente normativistas, mais prescritivos do que as gramáticas feitas por gramáticos profissionais, do que os dicionários. Então, existe da parte dos nossos autores e das nossas autoras de livros didáticos ainda uma certa timidez, uma falta de coragem de avançar sobre o ensino da gramática, modernizar esse ensino e mostrar o funcionamento da língua de acordo com novas teorias, com novas propostas que já estão presentes, inclusive, nas boas gramáticas normativas, nos bons instrumentos normativos que nós temos à nossa disposição. Quando o assunto é variação linguística, então, os livros didáticos se revelam ainda muito insatisfatórios. 75% desses livros que nós temos adotado ainda se apegam a uma concepção de língua certa, de língua correta, que é muito ultrapassada e não leva em conta o que realmente acontece hoje no português culto brasileiro contemporâneo. Então, a variação linguística aparece tratada de maneira muito insatisfatória, sem uma boa teorização. Então, o nosso livro, Sete Erros aos Quatro Ventos, visa exatamente mostrar quais são esses problemas que aparecem recorrentemente nos livros quando tentam abordar a variação linguística e mostrar quais são esses problemas, quais são esses defeitos que os livros didáticos ainda apresentam quando vão tratar da variação linguística. Então, é essa discussão que está em pauta, é essa discussão que o livro tenta levantar e, evidentemente, não fica apenas na crítica, mas oferece sugestões de como isso deve ser tratado de maneira mais adequada do ponto de vista teórico, com todo o instrumental da sociolinguística contemporânea. Então, são essas questões que nós vamos discutir, que estão discutidas no livro e que nós agora podemos começar a tratar aqui nesse bate-papo. Então, a palavra agora é de vocês. Nós estamos aqui já esperando questões, perguntas, dúvidas, críticas, tudo que vocês quiserem fazer para contribuir com esse debate. Certo. Eu vou tentar responder algumas perguntas oralmente, embora na transmissão ocorra um certo atraso, mas, de todo modo, eu vou esperar chegar as próximas perguntas e aí vou tentar conciliar respostas orais e respostas por escrito. Leonardo, você tem toda a razão. Nós precisamos melhorar cada vez mais a nossa formação, a formação que nós damos aos futuros professores, porque realmente
Os nossos cursos de letras e de pedagogia, como estão hoje, eles são muito deficientes. Uma das um dos capítulos do livro se chama precisamente Cursos de Letras para quê? Ali eu questiono isso. A gente tem que formar pessoas capazes de poder escolher um bom livro didático, de saber reconhecer as qualidades e os defeitos de um livro didático para poder uh, empregar esse livro em sala de aula de maneira mais consciente. Dalva, os 7 erros abordados pelo livro são precisamente os problemas teóricos que eu encontrei ao ver o tratamento dado à variação linguística nos livros didáticos adotados pelo MEC. Então, são questões basicamente de terminologia, o que é uma norma padrão, o que é norma culta, a ideia de que variação é coisa de caipira, que só o Chico Bento é que tem variação, né? E outros problemas do mesmo nível. Marilon, a pesquisa sociolinguística no Brasil é uma das mais avançadas no mundo. Nós temos aí pelo menos 40 anos de pesquisas sociolinguísticas muito bem feitas e com muitas publicações importantes. Reconhecidamente, o Brasil é um país em que a teoria variacionista ganhou muito terreno e tem produzido coisas muito importantes. Fernanda Silva, a questão do preconceito linguístico é inevitável. Sempre que a gente vai falar de variação linguística, é quase natural, quase inevitável que a gente trate da questão do preconceito também. Neemias, a abordagem dos livros didáticos nos cursos de letras das faculdades, para mim, devia ser uma disciplina inteira. É fundamental que a futura professora, o futuro professor de língua, não só língua portuguesa, mas também de língua estrangeira, na verdade, professor de todas as disciplinas, nas universidades, essas pessoas deveriam ser instruídas a como analisar um livro didático, do ponto de vista teórico, pedagógico, né, de que maneira um livro está ou não adaptado àquilo que se espera hoje de determinadas disciplinas. Então, seria importantíssimo que, por exemplo, nos nossos cursos de letras, houvesse pelo menos uma disciplina, né, um curso, um semestre dedicado à análise dos livros didáticos. Tatiane, que escreve da Bahia, de uma cidade chamada Guanambi, que significa beija-flor em tupi, você sabe perfeitamente que os efeitos da canonização de uma variante linguística são muito prejudiciais numa época como a nossa, em que todo mundo fala da multiplicidade cultural, da diversidade cultural, social, etc. Né? Então, estabelecer um único modo de falar e de escrever como único certo e digno de estudo é extremamente prejudicial para a formação do cidadão e da cidadã. Então, nós temos que levar para a sala de aula o maior número possível de variedades linguísticas, desdobrar o nosso português brasileiro em sala de aula, para que o nosso aluno tenha uma visão realista e honesta do que é a nossa língua hoje em dia. Fernanda, eu espero sim que a sociedade brasileira um dia desperte, como você escreveu, para essas situações de preconceito linguístico. De alguma maneira, eu acredito que isso já vem acontecendo, né? Principalmente por causa do meu trabalho e do trabalho de outras pessoas que, antes de mim até, já começaram a demonstrar de maneira muito clara que não se pode usar a linguagem como instrumento de discriminação social. Então, a luta contra o preconceito linguístico já foi iniciada há bastante tempo e está indo por aí. Espero que pessoas como vocês, da nova geração de professores, de pesquisadores, levem essa luta adiante.
Leonardo, sim, eu participei dos processos de avaliação de livros didáticos em várias etapas e é justamente essa experiência que me permitiu produzir esse livro. Eu fiz uma grande pesquisa com mais de 100 livros e a partir dessa pesquisa é que eu escrevi este livro novo. Dalva, eu realmente espero que este livro sirva como um roteiro para isso. Na verdade, já antes de publicar este livro, Os Sete Erros aos Quatro Ventos, eu tinha publicado um outro livro, que é esse aqui, né? Nada na Língua por Acaso, em que justamente eu tento mostrar, dar algumas instruções, algumas dicas de como avaliar um livro didático a partir das teorias de variação e mudança da sociolinguística. Na verdade, tudo aquilo que eu escrevo vem complementar o que já foi escrito antes. Então, a partir de 1999, com a publicação do Preconceito Linguístico, tudo que eu venho escrevendo é, na verdade, uma tentativa de ampliar, de atualizar, de refinar essas ideias sobre ensino de língua, variação em sala de aula e por aí vai. Então, Leonardo, a pesquisa que deu origem ao livro Sete Erros aos Quatro Ventos é uma pesquisa feita com os livros didáticos aprovados no PNLD 2008. Eu participei do PNLD 2008 como coordenador regional no Distrito Federal e resolvi fazer uma pesquisa sobre o tratamento dos conhecimentos linguísticos em geral nessas obras aprovadas. Fiz essa pesquisa e agora publico esse livro com um foco específico no tratamento da variação linguística. Então, uh, os livros que serviram de base são os livros do PNLD 2008 que foram comprados pelo MEC em 2009. Marilon, de fato, são poucas as obras clássicas da sociolinguística traduzidas no Brasil. Eu sempre fiquei muito angustiado com isso e justamente por isso é que eu propus a publicação de alguns desses textos clássicos, como Fundamentos Empíricos para uma Teoria da Mudança Linguística e principalmente Padrões Sociolinguísticos de Labov. E agradeço você parabenizar a mim e a editora Parábola justamente pela publicação desses livros. A nossa perspectiva é cada vez mais buscar essas obras, traduzir para torná-las mais acessíveis a um número cada vez maior de pessoas. Tatiane, você tem toda a razão. Os nossos grandes meios de comunicação, infelizmente, ainda não despertaram para a necessidade de realmente saber o que acontece na pesquisa em torno do ensino de língua. Então, os nossos jornalistas, na sua grande maioria, ainda se baseiam em ideias muito antiquadas, muito deturpadas sobre o que é língua portuguesa, o que significa ensinar português hoje no Brasil, quais são as verdadeiras propostas da linguística. Enfim, há toda uma questão ideológica aí, mas também há uma questão de falta de informação. Né? A nossa grande imprensa, quando vai falar sobre língua, acha que não precisa consultar os especialistas. Né? Os jornalistas acreditam que aquilo que eles aprenderam lá no ensino médio é o suficiente, né, para falar sobre língua. Quando vão falar sobre outros assuntos, eles consultam especialistas de verdade. Quando vão falar de língua, infelizmente, eles consultam ou falsos especialistas, que são muitos por aí, ou simplesmente não consultam ninguém. Então, existe um descompasso muito grande entre as políticas oficiais de ensino, a pesquisa feita nas universidades e aquilo que é divulgado pela grande imprensa, pela grande mídia brasileira. É uma grande pena porque os meios de comunicação poderiam nos ajudar muito para transformar a cultura linguística do Brasil. Vera Lúcia tem razão. A ideia de que existe uma maneira certa e uma maneira errada de falar
é difundida, essa ideia é difundida em todas as áreas de conhecimento, né? Porque a nossa tradição de discurso sobre a língua é muito pesada nesse sentido, né? Faz mais de 2000 anos que as pessoas acreditam que existe uma maneira certa e uma maneira errada de falar a língua. Então é preciso, de fato, modificar essa cultura linguística, esse ideário linguístico que ainda é muito pesado, né, negativamente na sociedade brasileira. Neemias diz que tem a impressão que a sociolinguística ainda não é valorizada pela faculdade. Isso varia muito, como você sabe, de uma universidade para outra. As grandes universidades públicas, há muito tempo já, os cursos de letras das grandes universidades públicas, há muito tempo abraçaram o estudo da sociolinguística, né, a variação linguística, mudanças segundo os novos parâmetros. Infelizmente, na maioria das universidades particulares, o curso de letras ainda é um curso muito prescritivo, é decorar a gramática normativa como se aquilo ali fosse a primeira e a última palavra sobre língua. Então, nós precisamos fazer aí uma pontinha de chegar, de maneira a que as faculdades particulares também abordem de maneira mais consistente, mais coerentemente, do ponto de vista teórico, a sociolinguística, a variação, etc. Priscila tem razão. Muitos colegas de outras áreas de conhecimento têm ainda um forte preconceito contra uma nova maneira de ver a língua. É curioso porque nas áreas específicas de cada um pode haver mudança, pode haver todo tipo de transformação teórica, mas na língua as coisas têm que ficar paradas. Então, nós temos que, de fato, levar as nossas ideias adiante sem temer a reação desses colegas que ainda têm muito que aprender em outras áreas. Leonardo cita o livro do professor Faraco e realmente eu considero Carlos Alberto Faraco um dos linguistas mais importantes, mais lúcidos que nós temos hoje no Brasil. Ele é autor de um livro chamado Norma Culta Brasileira, Desembaraçando Alguns Nós, publicado pela Parábola, e que eu considero uma leitura obrigatória para todas as pessoas que trabalham profissionalmente com língua. Alexandre Ferreira Martins diz que estuda em Coimbra, em Portugal. Né? Realmente, você sente falta de uma abordagem mais forte da questão variacionista nos cursos. É porque, infelizmente, as universidades ainda são estruturadas com currículos muito compartimentados, cada disciplina, como se cada disciplina fosse um mundinho fechado em si mesmo, né? Então a gente fala sobre variação numa disciplina e na outra vai trabalhar com sintaxe, como se essas coisas não estivessem interligadas, né? Então a própria estruturação do curso de letras é que precisaria ser transformada, ser modificada para que as ideias circulassem mais livremente entre as disciplinas, né? Então, há professores que fazem o favor de, na sua disciplina, negar tudo aquilo que o professor na outra disciplina disse. Então, isso torna a formação do futuro docente uma coisa muito complicada. Em quem que eu vou acreditar? No professor A ou no professor B? Né? Então, o ambiente dentro das faculdades, infelizmente, ainda vai por aí. Pois é, Vera. Você disse que está fazendo um projeto para pesquisar as variantes usadas na comunidade em que você trabalha e que muita gente acha que isso é perda de tempo, né? Infelizmente, é esse tipo ainda de ideia, de discurso que a gente é obrigado a suportar, né? Claro que não é perda de tempo. Se você conhecer muito bem o modo como falam as pessoas que vão para a sua escola, você pode fazer o que a gente chama de um diagnóstico sociolinguístico e, a partir daí, saber o que deve ensinar, o que precisa ser ensinado e o que não precisa ser ensinado, né? Então, nós só devemos nos preocupar em ensinar aquilo que as pessoas não sabem. Então, nós ficamos gastando muito tempo em sala de aula insistindo sobre determinadas coisas que não têm necessidade.
e deixamos de abordar outras que são mais importantes. Por isso, o que você faz é um trabalho muito importante, significa fazer um diagnóstico sociolinguístico da sua comunidade de fala. A partir daí, você pode traçar todo um projeto educacional muito mais consistente e muito mais eficiente. Parabéns pela sua iniciativa. Neemias, esse seu depoimento eu recebo quase todos os dias, em que, quando você fala da situação em que as pessoas vão ler, vão discutir o livro Preconceito Linguístico e, de repente, se instala uma verdadeira guerra em sala de aula. Então, é um confronto entre ideias muito antigas sobre língua e ideias que nem são tão novas assim, mas que para a maioria das pessoas ainda são ideias inovadoras. Uma coisa importantíssima que a sociolinguística ajuda a revelar é precisamente o modo como nós tratamos os nossos estudantes, os nossos alunos, principalmente na educação fundamental, né, no ensino básico, no ensino médio. Se nós tivermos consciência de que os nossos estudantes trazem formas diferentes, formas dialetais para a sala de aula, e a partir daí, desse conhecimento, né, a gente poder montar um bom projeto educacional, né, é isso que a gente tem que fazer. É aquilo que eu tinha dito antes com relação ao trabalho da Vera Lúcia, né? Fazer o diagnóstico sociolinguístico da sala de aula e, a partir daí, definir o que precisa e o que não precisa ser ensinado, né? Explicar que todas as formas linguísticas têm uma origem, têm uma razão de ser, né? E abandonar de vez as ideias do certo e do errado e substituir essas ideias de certo e de errado pelas noções de variação e de mudança linguística. É assim que se faz. Oi, Fernando, o prazer é todo meu. Bom saber que você é uma estudante do ensino médio já preocupada com essas questões que para mim são muito importantes. Dalva, a primeira pessoa no Brasil que trabalhou com essa noção do diagnóstico sociolinguístico em sala de aula foi a professora Estela Mares Bortoni Ricardo, que foi minha professora. Né? Eu costumo até dizer que foi a Estela Mares Bortoni que me inoculou o vírus da sociolinguística. Então você pode consultar com muito proveito o livro da professora Estela Bortoni, publicado pela Parábola, que se chama Educação em Língua Materna, a Sociolinguística em Sala de Aula. Ali com uma linguagem muito acessível, com sugestões bem práticas, ela explica como fazer esse diagnóstico sociolinguístico para, em seguida, promover o letramento dos alunos. Leonardo, o curso de letras precisa realmente ser implodido, é o que eu digo. Até o próprio nome letras é um nome muito ultrapassado, remete a uns ideais estéticos lá do século XIX. Nós agora precisamos ter cursos de ciências da linguagem, dar um tratamento científico, metodológico para as questões de linguagem. Então, esse nome letras não tem muito mais o que dizer para nós, né? Porque letras remete à literatura, à coisa escrita, e nós precisamos trabalhar com a linguagem oral, com os fenômenos da oralidade, com a língua viva e por aí vai. Então, o nosso curso de letras realmente, como você diz, estão em crise. Eles estão em crise porque eles querem fazer duas coisas e acabam não fazendo nenhuma. Né? Eles querem formar professores e formar pesquisadores. E não conseguem fazer nenhuma das duas coisas. Então, nós temos que reformular a formação dos docentes de língua materna no Brasil e reformular o curso superior de ciências da linguagem. Temos que separar essas coisas para poder ter uma cultura linguística no Brasil mais adequada aos tempos de hoje. Cláudia, você tem razão. Os parâmetros curriculares vão fazer 20 anos daqui a pouco, mas as ideias que estão ali, muito bem definidas, ainda não foram incorporadas plenamente pelo nosso corpo docente. Eu acho que a principal responsabilidade disso é a formação
Eu estou sempre repetindo isso, a formação das professoras e dos professores nos cursos de pedagogia e nos cursos de letras. Então, nós precisamos abandonar essa ideia de que ensinar língua é ensinar gramática. Nós precisamos reconhecer a primazia do discurso, né? O discurso é que é a verdadeira manifestação da língua e trabalhar com isso, com a língua viva, a língua em processo de transformação, as dinâmicas sociais. Enquanto a gente achar que a língua é uma coisinha paradinha e fechada, realmente vai ficar muito difícil. Olha, Tatiane, o submundo ao qual é relegada a oralidade em sala de aula. Você definiu muito bem. Olha, a tradição de estudos linguísticos, que tem mais de 2000 anos, que começou no século III a.C., essa tradição de estudos de linguagem sempre se baseou na escrita literária consagrada. Então, a língua oral, a língua falada, sempre foi considerada caótica, desregrada, etc. Só a partir do estruturalismo, no início do século XX, é que nós começamos a nos debruçar sobre a língua falada como verdadeiro objeto de pesquisa, de observação do funcionamento da língua. Então, são pouco mais de 100 anos contra 2000 anos de tradição. Né? Então, nós temos que começar a nos conscientizar disso e trazer a língua falada para dentro da sala de aula com cada vez mais ênfase. Os bons livros didáticos, felizmente, já trazem uma boa abordagem da oralidade. Luciano, todos os livros da professora Irandé Antunes são de leitura indispensável. Você tem toda a razão. Né? A professora Irandé também foi minha professora, hoje ela é uma grande amiga. Nós discutimos muito, nós debatemos muito, nós estamos sempre nos perguntando as mesmas coisas. Então, os vários livros que a professora Irandé tem publicados aqui na Parábola merecem ser lidos, porque são a manifestação de uma larga experiência docente e de um profundo conhecimento teórico das questões de linguagem. São, de fato, uma boa recomendação. Leonardo, a versão de bolso da gramática pedagógica atende, na verdade, a vários pedidos que eu recebi. E também há um desejo meu de sintetizar as discussões que foram feitas no livro maior, na gramática pedagógica. Então, muitas pessoas me pediam que publicasse um livro, digamos assim, curto e grosso, dizendo realmente o que está valendo e o que não está mais valendo no português brasileiro contemporâneo hoje. O que é que a gente tem que ensinar realmente? Então, movido por essas demandas, nós resolvemos publicar a gramática de bolso, que não exclui de jeito nenhum a leitura e a consulta à gramática pedagógica. Na verdade, é uma tentativa de fornecer um livro para consulta mais rápida, mais imediata, enquanto a gramática pedagógica é uma obra para consulta, para estudo, para a pessoa realmente mergulhar naquelas questões. Cláudia, os parâmetros curriculares nacionais são um documento muito importante, mas, infelizmente, por causa da formação tanto precária que a gente fornece para os nossos futuros professores, os professores que estão na ativa não conseguem ler, entender e assimilar todas aquelas ideias. Então, eu acho que o mais importante, como eu já disse aqui, é reformular os nossos cursos de formação de professores. Nós temos que formar professoras e professores capazes de analisar os livros didáticos, ler os documentos oficiais, acompanhar as discussões teóricas mais recentes. Infelizmente, nós não estamos fazendo isso. Fernanda, mande um grande abraço para a sua professora e diga a ela que eu me solidarizo muito com o trabalho dela. Eu sei que ensinar não é fácil, mas se ela tem uma aluna assim como você, ela já deve se sentir bastante grata pelo trabalho dela.
Tati pergunta sobre a questão da Constituição Federal definir o português como língua oficial do Brasil. Isso é uma tradição. Na maioria dos países, a Constituição, que é a lei máxima do país, define a língua oficial, porque é preciso, segundo essa visão, definir uma língua para que o próprio governo se comunique com seus cidadãos. É curioso, por exemplo, que nos Estados Unidos isso não existe. A Constituição americana não define o inglês como língua oficial do país. É mais uma questão de hábito, de tradição, de cultura nacional. Mas no caso brasileiro, sim, nós temos o português como língua oficial e também Libras, já, né, a língua brasileira de sinais já é também reconhecida como uma língua oficial ao lado do português. O interessante é que nós tenhamos leis cada vez mais democráticas que reconheçam também os direitos das minorias linguísticas, que no Brasil são muitas. Nós temos mais de 180 línguas faladas em território brasileiro, e que essas línguas possam ser ensinadas, estudadas, divulgadas pelo rádio, pela televisão, etc., né, para que os falantes dessas línguas se sintam muito bem integrados, muito bem acolhidos na nação brasileira de maneira mais ampla. Tati, você pergunta se a nomenclatura língua portuguesa é antiquada. Olha, a questão do nome das línguas é muito antiga e vem sendo debatida já há bastante tempo, né? E eu realmente preferia que a nossa língua se chamasse português brasileiro e que fosse assim definida na Constituição, né? A língua oficial do Brasil é o português brasileiro, porque todas as pesquisas linguísticas mostram que o português brasileiro e o português europeu já são duas línguas diferentes, muito aparentadas, é verdade, mas também já com traços gramaticais suficientemente distintos para que a gente considere como duas línguas diferentes, né? Então, a ideia de fortalecer o conceito de português brasileiro me agrada muito e eu acho que é por aí que a gente tem que ir para impor, né, as diferenças da nossa língua, para impor o reconhecimento de que a nossa língua é uma língua viva, plena, completa, que não deve nada a nenhuma outra, muito menos ao português europeu. Faltam 5 minutinhos para acabar o nosso bate-papo, infelizmente. Se alguém ainda quiser falar, sinta-se à vontade. Ô Leonardo, você é do Recife? Eu morei aí há muito tempo, fiz minha graduação e meu mestrado aí. Então, um grande abraço para você que está aí, não passando pelo frio que nós estamos passando aqui em São Paulo. Eberton, você pede um resumo do novo livro, certo? Esse novo livro, chamado Sete Erros aos Quatro Ventos, trata de como os livros didáticos de português que estão no mercado e que foram adotados pelo MEC, como esses livros abordam o fenômeno da variação linguística. Eu fiz uma grande pesquisa com mais de 100 livros para ver como a variação é tratada nesses livros. E o livro Sete Erros aos Quatro Ventos é o resultado dessa pesquisa e eu mostro que, infelizmente, esse tratamento ainda está muito longe de ser adequado, apresenta os problemas e tento propor algumas soluções para que a variação linguística entre em sala de aula de uma maneira mais adequada, mais interessante. Você está em excelentes mãos no Recife, então, Leonardo, porque tendo aulas com Ana Lima, Beth Marcusca e Márcia Mendonça, confesso a minha inveja, que eu não tive aula com nenhuma delas, embora hoje seja amigo de todas elas. Vera Lúcia, também espero que a gente se encontre mais vezes, virtualmente ou até, quem sabe, pessoalmente, se isso for possível. Obrigado, Rafael. Espero que você goste do curso e faça boas leituras por aí. Vamos continuar na luta, Tatiane. Conto com a sua força. Prazer todo meu, Neemias. Certo, Vera Lúcia? Como eu disse, se for possível, vai ser um prazer conhecer uma pessoa como você que faz pesquisa de campo para dar aula. Isso é uma raridade, merece todo o nosso apoio. Parabéns.